Uma maravilhosa produção de Steven Spielberg. Foi um marco no cinema dos anos 1980. Esse ano comemora 40 anos de sua estreia em 1982. Mas ainda encanta crianças e adultos com a história do alienígena que quer voltar para casa. Na época em que foi gravado, mesmo sem o avanço da computação gráfica de hoje e com recursos tecnológicos escassos, a história conseguiu criar uma atmosfera mágica e de sonho nunca antes vista. O filme se tornou o maior campeão de bilheteria de todos os tempos, sendo superado apenas quando o mesmo diretor mandou para as telas Jurassic Park. Mas a história do menino Elliot, que faz amizade com o ser alienígena, obteve 9 indicações para o Oscar e levou os 4 prêmios maiores do evento: melhores efeitos especiais, melhores efeitos sonoros, melhor som e melhor trilha sonora. E uma curiosidade, ao ser lançado, o filme apresentava os detalhes em verde para enganar os piratas profissionais. A burla técnica funcionou tão bem que até dezembro de 1988, 4 anos após o lançamento, ele vendeu mais de 15 milhões de cópias. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Graças ao gênio inusitado de Steven Spielberg, o filme ET, o Extraterrestre, foi lançado há 40 anos, se tornando o maior campeão de bilheteria de todos os tempos, sendo superado apenas quando o mesmo diretor mandou para as telas Jurassic Park. Spielberg, que segundo seus biógrafos teria se inspirado para este filme no trauma que sofreu com a separação dos pais, exercita muito bem sua genialidade ao criar cenas incomuns com argumentos simples ou recursos bizarros. Aaron Thomas estava com dificuldades para criar uma expressão facial triste, então o diretor mandou o ator pensar na morte de seu cachorro. Deu certo. Para criar o rosto do ET, Spielberg mandou montar uma mistura do rosto do poeta Carl Sandburg e de um cão de raça Pug. Ele ficou tão entusiasmado com a própria criação que foi exibi-la pessoalmente na Casa Branca para o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e sua mulher, Nancy Davis. Daí por diante, o bonequinho principal de ET aparecia em tudo. A cena de Elliot voando com ET na cesta de sua bicicleta se tornou logomarca da Embry Entertainment. Por outro lado, um dos bonequinhos do filme, que era da coleção de robôs de Michael Jackson, permaneceu anônimo, sem destaque de atuação. Sincero e aberto para a imprensa, Spielberg assustou alguns jornalistas especializados quando disse que ET não tinha sexo. Ele deixava admirado o ator Harrison Ford, que o via escrever simultaneamente Os Caçadores da Arca Perdida e ET, ditando os scripts nos intervalos das filmagens para a roteirista Melissa Madison, namorada de Ford, que teve uma participação no filme que acabou cancelada. Perfeccionista, ele gastou quase 10% do orçamento do filme em bonecos animatrônicos para as criaturas alienígenas e afins. E alguém notou que o sobrenome de Elliot nunca é mencionado nas cenas? E que, com exceção da mãe do garoto, os rostos dos adultos não aparecem até a última metade do filme? Mesmo assim, a revista Entre Tempos elegeu ET o maior filme de todos os tempos. As filmagens da maioria das cenas de corpo inteiro foram realizadas com um dublê anão, e para as de cozinha foram contratados um garoto de 10 anos que nasceu sem as pernas e um malabarista que caminhava vários minutos com as mãos. As ideias ditas geniais do cineasta não falhavam. Era pensar, materializar e agir. Alguém lembra da estranha voz do ET?
pois saibam que ela nasceu da voz real de um fumante que consumia 2 maços de cigarros por dia. Pat Welsh, um idoso da Califórnia, apareceu com um tom de voz que agradava ao sonoplasta da equipe Ben Burtt, que passava até 9 horas seguidas gravando a voz do ancião. Este recebeu $380 pelo seu trabalho. Parks também gravou vozes de animais e outras pessoas diferentes para colocá-las como a do ET. Este vozerio incluía a voz de Spielberg, a esposa de Burt roncando, o arroto de um professor de cinema e ruídos de guaxinins, cavalos e lontras do mar. Essa miscigenação de vozes foi tratada como uma só, a do ET. É muita criatividade, você não acha? O ET seria um filme com enredo de terror originalmente. Ele falaria de um alienígena que viria para a Terra preparar uma invasão. Alguma coisa perturbou Spielberg e ele transformou o ser extraterrestre em bonzinho. Com a sua genialidade saltitante, pensou logo numa saída. Aí o enredo foi transferido para outro filme, Poltergeist, também sucesso de bilheteria. Se ET ficasse com o enredo original, talvez não atingisse o sucesso total. Uma revista americana comentou que muitos detalhes das cenas do filme ainda são mistério, embora Spielberg tenha procurado esclarecer que não ocultou nada, nem fez charme para obter o que aqui chamamos de ibope. Será? Não se sabe se a questão foi dinheiro ou problemas pessoais. Harrison Ford, que estrelou como personagem de Indiana Jones em Caçadores da Arca Perdida, fez uma cena em ET. Era o professor de Elliot, de uma escola tradicional. Enfim, o personagem ET teve sem dúvida o grande mérito de mostrar o espírito que se esconde por trás da matéria, numa época em que os grandes meios de comunicação se esforçavam mais em realçar os dons da matéria e ocultar o espírito, a essência. A ufologia é uma disciplina que se baseia na realidade, é uma espécie de processo introdutório permanente, uma investigação contínua. Dadas as implicações científicas, filosóficas, literárias e sociológicas, essas temáticas se converteram no processo iniciatório mais incomum que já podemos ter notícia. A ufologia é maravilhosa, porque nos faz perder de imediato o nosso arraigado antropocentrismo, cultuado por uma mentalidade antepassada ávida por atributos divinizadores. Hoje os tempos são novos, e o fascínio é normalmente despertado por um grande percurso de informação com os verdadeiros fatos. Nesses casos, os ufonautas ou humanoides assumem uma gigantesca significação em termos de expressão de uma determinada realidade. Vivemos uma época única na história humana, mas o nosso espírito está tão ocupado com o rendimento, o êxito e a destruição que se descuida daquilo que seria sua maior, talvez a única possibilidade real de ascender aos pícaros da compreensão universal. A possibilidade de olhar em volta e ver os nossos amigos e dar-lhes a mão. São de outros mundos, talvez, tão longínquos que nem possamos imaginar, mas estão aqui, em nossa casa. Vamos dar-lhes o que precisam e procurar vivermos em paz.